Rádio Central Web. Informação e credibilidade. E agora o Antero do Bangu, direto da capital carioca, lá da Zona Oeste. Conta pra nós o detalhe do esporte também, claro, do Brasil e do mundo. Destacando exclusivamente aí os jogos do Mundial de Clubes e já trazendo aí a volta do Brasileirão. Assim que terminar o Mundial, volta o Brasileirão da Série A para a bola rolar no Brasil. Antero, conta tudo e não esconda nada para nós, direto aí do Rio de Janeiro, para o nosso plantão de hoje, dia 7 de julho, segunda-feira, da Rádio Central Web de Pitanga, centro do estado do Paraná. Com você daí, Antero do Bangu, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Boa tarde, Eugênio Macedo. Boa tarde, gente amiga e querida da cidade de Pitanga. Amigos ouvintes da Rádio Central Web, a rádio que mais cresce em audiência no Brasil e no mundo. Antero do Bangu, falando aqui da capital do estado do Rio de Janeiro, numa tarde de segunda-feira, feriado no Rio de Janeiro. De um sol tímido, uma temperatura agradável na cidade maravilhosa. Recebam todos o meu cordial boa tarde. Vamos às notícias do esporte. O Brasileirão da Série A voltará neste fim de semana. Sábado, dia 12, começa a 13ª rodada. 16 horas e 30 minutos. Clube de Regatas Flamengo, do meu amigo Jadeceu, professor Silveirinha, versus São Paulo. Internacional versus Vitória. Às 18 horas e 30 minutos. Clube de Regatas Vasco da Gama versus Botafogo Futebol e Regata. E Bahia versus Atlético Mineiro, às 21 horas. Domingo, Corinthians versus Bragantino, às 19 horas. E Cruzeiro versus Grêmio, Fortaleza versus Ceará, às 20h30. Na segunda-feira, Juventude versus Sport, às 20 horas. É a volta do Brasileirão da Série A. Certo. Detalhe, Santos versus Sociedade Esportiva Palmeiras, da nossa amiga Aira Ferreira, e Mirassol versus Fluminense estiveram seus jogos adiados nessa rodada. E o Botafogo estreará o seu novo técnico, David Ancelotti, 35 anos, filho do técnico da seleção brasileira, o Carlos Ancelotti. Este é o novo técnico do Botafogo Futebol e Regata. O referido técnico nunca dirigiu um time de ponta. O mesmo já foi preparador físico do PSG e auxiliar técnico do Bayern, Nápoles, Everton, Real Madrid e atualmente a seleção brasileira. Tem uma história. É isso aí, gente. Agora, no sábado, pela Série B do Brasileiro, foram esses jogos e resultados. Remo 0, Cuiabá 0, Avaí 0, Paysandu 0. Capi, Clube Atlético Paranaense, Furacão da América 1, Amazonas 0. Ontem, domingo, foram esses os resultados. Vila Nova 3, Ferroviária 1. Botafogo de Ribeirão Preto 0, Novo Horizontino 0. Como teve 0 nessa rodada. Como teve 0-0. A rodada prossegue hoje com mais 2 jogos, 19 horas, Operário, o Fantasma de Ponta Grossa, Operário versus Chapecoense. E às 21 horas, América de Minas versus Atlético de São João del Rei. Essa rodada, que é a 15ª, só fecha amanhã, terça-feira, às 19h30, com Goiás versus Criciúma. É o brasileiro da Série B, meu amigo Macedo, que tem como líder até aqui o Curitiba, o Coxa, com 30 pontos ganhos. E o Furacão tá onde agora? No sábado, jogando em Resende, pela 2ª divisão do Carioca, o Bangu da Confraria Banguense Furacão. O Bangu, clube do meu coração. Bangu 2, Resende 0. Bangu volta a jogar nesse sábado agora contra o Petrópolis. Uma vitória classificará o Bangu. É o Bangu a um passo da classificação. Parabéns, Bangu Atlético Clube. Agora, primeiro Super Mundial de Clubes da FIFA. E o Fluminense, semifinalista. Poucos acreditavam que o tricolor carioca fosse tão longe, pois dos clubes brasileiros que participaram era o menos cotado. Mas futebol, gente, é isso. Surpreende. Sorte ao Fluminense no jogo de amanhã, terça-feira, dia 8,
Sim. Às 16 horas Muita contra sorte. o Chelsea. Muita sorte. O Botafogo foi o único clube que conseguiu fazer gol no PSG nessa Copa do Mundo de clubes da FIFA. É? O PSG, que vai para a semifinal depois de amanhã, quarta-feira, dia 9, contra o Real Madrid. Lembrando que sábado que passou, o PSG com 9 homens brilhou, eliminou ao Bayern por 2-0 pelas quartas de final do primeiro supercampeonato mundial de clubes da FIFA. Verdade. Confirmando, amanhã, terça-feira, dia 8, às 16 horas, Fluminense versus Chelsea. E quarta-feira, dia 9, às 16 horas, PSG versus Real Madrid. Aliás, amigos ouvintes da Rádio Central Web, particularmente, creio que esse jogo, PSG versus Real Madrid, é uma final antecipada da competição. O campeão está no vencedor desse jogo. Quem ganhar? Essa é a minha opinião, é o que eu penso. Vou ficando por aqui. Amanhã, querendo Deus e Deus adquirir, eu volto. Desejo a todos, a meus amigos aí, Clécio Reis, Carlinho Vidal, Carlos Vieira, José Mauro Reage, Celso Udeco, meus amigos, Silvio Snark, Pedro Ferreira, a todos os ouvintes da Rádio Central Web, a você dessa gente boa e amiga da cidade de Ipitanga. Desejo uma semana de céus abertos, com grandes conquistas e vitória para todos nós. Amém. Mais uma vez, desejo a todos aquele abraço. Valeu, Antero do Bangu, legal demais, atualização completa do esporte aí, né, do Brasil e do mundo, e já dando a sua opinião sobre a final do Mundial, com a pouca fé no Fluminense então, né, com a pouca fé no Fluminense, com mais fé no Real Madrid e no PSG do que no próprio Fluminense, mas a fé do Fluminense tem de que pode ganhar sim, do Chelsea. O Silveirinho também concorda comigo. E como o Palmeiras jogou mal contra o Chelsea, se jogasse um jogo bom, ganhava. Eles não são fortes. O Fluminense tem toda a condição de ganhar do Chelsea, mas depois vai pegar a pedreira que é ou o Real Madrid ou o PSG. Então, ali não é fácil. Ali a fé do Antero é pouca com o Fluminense. A fé é maior com um dos dois, com o Real Madrid, com o PSG, que leva a taça do Mundial de Clubes. Mas nesse embalo já dá para se considerar o Fluminense de repente sendo o vice-campeão do Mundial. Já dá para considerar, né? Que se ganhar do Chelsea, o Fluminense vai para vice-campeão. A vice já tá na mão. A vice-campeão já está na mão, né? É do Mundial de Clubes. Beleza, Antero? E outro detalhe importante que você falou aí sobre a vitória do Bangu e do Furacão. O Bangu tá indo bem, tá nas cabeças, e o Furacão subiu. E agora com mais uma vitória, está em 6º lugar na tabela. O Furacão, com um golaço que fez na vitória agora, que venceu aí, ele agora tá com um 6º colocado, com 23 pontos. E os demais 2 colocados acima dele, que é o Remo e o Avaí, estão com 24 pontos. Quer dizer que se o Furacão ganhar mais uma aqui, ele sobe lá para beliscar o grupo dos 4 da Série B do Brasileirão. Então parabéns aí para o Furacão, parabéns para o Bangu e a expectativa grande para o Fluminense no Mundial de Clube, né, Antero? Um abraço para você, tudo de bom, a todos que você mandou um abraço aí. Eu também mando um abraço para todos eles. Tudo de bom. Aquele abraço. E até a próxima, Antero do Bangu, direto do Rio de Janeiro, com a atualização do Mundo da Bola, aqui no nosso plantão do Tabloide Regional e da Rádio Central Web de Pitanga, centro do estado do Paraná. É o Rio de Janeiro e o Paraná. Uma parceria que deu certo. Aquele abraço.